Oi gente, tudo bem? Hoje é um prazer ter aqui conosco no nosso papo de cadeira o professor Carrilho, que é um grande amigo, um professor, foi meu professor no passado e é um grande prazer tê-lo aqui conosco hoje para conversar um pouquinho sobre carreira, desafios, né? Dentro dessa profissão maravilhosa que o professor está aí há 34 anos. Aí eu não conta assim já. Então eu vou ler um pouquinho aqui do currículo resumido, tá, gente? Do professor Carrilho, para vocês terem uma ideia de como vocês vão conseguir aí, assim como o professor, ter uma carreira de sucesso da odontologia. Olha lá. Possui graduação em odontologia pela Universidade de Marília em 90, especialização em prótese pela USP, pela FOB, USP em 95, mestrado em clínica odontológica pela Universidade Federal Estadual de Campinas, doutorado em clínica odontológica pela Universidade Estadual de Campinas também, em 2000, especialização em odontologia hospitalar, que isso é uma novidade, né? Em 22, foi docente da odontologia por mais de 20 anos. E eu tive a honra de tê-lo como professor. Tem 33 anos de experiência na área da odontologia, com ênfase em prótese dentária, atuando principalmente nos temas pacientes sistemicamente comprometidos, disfunção temporomandibular, analgesia inalatória com óxido nitroso e home care. Professor, está pronto para o nosso bate-papo de hoje? Prontíssimo. Então, se quiser dar um oi para os nossos queridos ouvintes, que são geralmente graduandos, jovens da odontologia, que estão na graduação, estão ingressando na nossa carreira. Que bom. Fique à vontade. Pessoal, um prazer estar aqui, rever uma amiga, né? E claro, vamos tentar com essa conversa nossa aí mostrar para vocês um pouco do dia a dia, do que foi e do que vai ser ainda uma carreira odontológica. Sim. Então vamos começar com a pergunta clássica, né? O que levou você, professor, a ser dentista? A fazer odontologia? Vladia, a odontologia não estava na minha vida. Não? Não. Tinha algum dentista na família? Não. Eu tinha uma prima que formou-se ali na década de 80, mas não tinha nada que levasse. E eu queria ser médico. Eu queria ser médico o tempo todo, então sempre foi para isso, sempre gostei muito disso. Na adolescência lia muito sobre isso. Eu falei, eu vou ser médico. Sim. Vou ser médico, vou ser médico. E assim foi. Meados de 80, né, então já chegando na fase de terceiro colegial, naquela época se chamava terceiro colegial, sim, cursinho. Então escolhi a medicina, fomos fazer a medicina. Obviamente já tínhamos uma certa concorrência. sim, E ali você tinha que trabalhar bastante, tinha que estudar bastante, então foram 2 tentativas. sim, né? E numa delas eu tive praticamente a aprovação. Eu iria fazer na Universidade Estadual de Londrina, e já tinha praticamente gabaritado o primeiro dia. E no segundo dia de prova eu acabei sofrendo um acidente no caminho, o que me impediu de fazer aquilo. não acredito. O destino. O destino acabou, né? Então, como era um vestibular de meio de ano, eu falei, eu vou terminar os outros 6 meses e vamos ver. E ali eu coloquei e falei, poxa, será que vale a pena? Será que é algo dizendo que é para fazer algo diferente? E a odontologia, ela sempre me caiu na cabeça assim como sendo o princípio e o final. Sim. Né? A vida começa e termina pela boca. É verdade. Né? Que poético isso, professor. O primeiro choro está ali e o último suspiro é pela boca. Tudo né? Sim. Então a gente tem esse contexto. E a odontologia, ela tem algo que assim, ela complementa mais do que a medicina. Sim. Porque na odontologia você consegue tirar a pessoa daquele sofrimento e colocar ela talvez num êxtase, em algo um pouco mais elevado. Sim. Né? Principalmente pelo sorriso. Com certeza. Né? Então você conseguindo fazer isso,
você traz saúde, você traz alegria, você traz algo que para a pessoa, naquele momento, pode ser algo que mude completamente. Com certeza. Então daí eu fui para a odontologia. Entrei na odontologia logo depois, aí cursei por 4 anos na Universidade de Marília, na cidade onde eu morava. Sim. E dali eu fui traçando já algo que era para ser feito. Sim. Né? Aí então, quando o professor entrou na odontologia, foi então aquilo que você esperava já na faculdade? Porque você entrou, a gente entrou sem saber. Eu também. Eu estava contando para o professor, vocês já sabem, né? Que eu fiz odontologia porque eu achava o meu dentista o máximo. Inclusive eu sou meu amigo, né? Sim. Então, eu achava lindo ser dentista, achava chique, né? Todo de branco, usava cinto branco, calça branca, sapato branco. Hoje em dia ninguém mais usa branco, né? Impecável. Mas aquilo era uma coisa diferente, né? Então, eu decidi ali que eu queria ser dentista. E você? Entrou lá e daí? Começamos o curso ali, então, aquela coisa interessante, né, que você sai meio que da adolescência, não entra na adulta ainda, mas você fica meio que num limbo, conhece pessoas novas, um número de pessoas, né, que vai conviver durante um período, e claro, aquela expectativa de, olha, nós vamos estudar em mortos, nós vamos estudar em crânios, vamos estudar em dentes de humanos, nós vamos conseguir fazer isso na primeira aula de anatomia, aquela coisa louca de você ter o cheiro, né? Então a odontologia ela é muito forte nas sensações. É verdade. Né? Desde aí até hoje é a característica do cheiro. Né? Sim. Né? O Eugenol fez isso para nós, né? Trazendo esse cheiro de cravo para dentro do consultório, que é o cheiro característico de um dentista. Sim. Então a expectativa era aquela coisa, não, realmente ver o que vai ser ali, o que tá, era muito conflito, né? Saindo daquela questão, deixando realmente de ser médico, um futuro médico, para ser um futuro dentista, tá? Expectativas enormes. Aos 17, 18 anos, as expectativas são muito fortes. Né? E era bem sobre isso. Qual a expectativa? O que você pretendia? Você entrou na faculdade, começou a cursar um pouquinho mais para frente. O que você pensava, professor? Quais as possibilidades que naquela época você enxergava? Porque hoje a gente sempre tenta trazer, inclusive aqui no nosso podcast, as inúmeras possibilidades que a odontologia tem, né? Não só ficar no mocho, né? Então, quando você está lá na graduação, principalmente, às vezes fica muito limitado e a gente pensa, não, odontologia, eu só vou ser dentista ficando sentada atendendo. Que naquela época, lá 30 e poucos anos atrás, professor, o que você pensava? Pois são questões que a gente fica assim, né? Dentro da minha casa, meu pai foi um administrador de empresa e professor. Né? Então, eu vi meu pai dando aula na minha vida toda, na existência dele aqui. E aquilo me chamou a atenção, porque eu sempre tive uma certa desinibição para falar em público, né? E aquilo eu gostava, participava, e eu falei, poxa, terminando a faculdade, né, na minha formatura, ele me falou uma frase que aquilo eu achei sensacional, ele falou, uma carreira não se faz em 30 dias, não se faz em 3 anos, uma carreira se faz em 30, 40 anos. Uma vida, né? É uma vida. Então, faça com amor aquilo que você realmente quer deixar de um legado para frente. E dali, eu peguei um pouco daquele conceito. Né? Eu falei, poxa, então eu tenho que, a partir de amanhã, porque no sábado era o baile, você passava o domingo de ressaca, na segunda-feira você tinha que estar pronto. O que eu vou para aula? Não tenho mais aula. Não tenho mais aula. O que é que eu vou fazer? Tá, então eu vou arrumar um lugar para trabalhar. Então você consegue. Eu tinha até então como namorada, hoje minha esposa, mas estava no curso também e um ano atrás estava ainda para se formar. Eu falei, vou passar esse um ano fazendo aquilo que nós vamos fazer, pegando um consultório e ganhando mão. Né? Então eu consegui ali num bairro afastado de Marília e comecei a trabalhar.
E a expectativa do quê? Aquilo que todo mundo quer fazer. Eu quero ganhar dinheiro. Claro. Né? Década de 90, planos e planos e planos econômicos, e a gente acaba ficando meio que paranoico, mas assim, a gente tinha um conceito de eu preciso de um lugar para trabalhar e dali construir. E ali a coisa começou. Sim. Né? Comecei dali, obviamente uma cidade pequena do interior de São Paulo, e dali almejamos algo um pouco maior, aí fomos para a capital e essas coisas. Mas, assim. professor, naquela época era normal fazer isso. A gente saía da faculdade, achava um lugar, montava um consultório. E assim ficava, ia evoluindo, montava uma cadeira, mudava de lugar, ia para um lugar mais para o centro, né? Ia primeiro para a periferia, depois ia para um prédio e a coisa ia. Mas lá atrás, hoje, como que você vê isso? É possível ainda ter esse tipo de profissão? O que hoje precisa ter, assim, eu acho muito interessante, e aí, claro, eu quero deixar bem entendível para todos que estão nos assistindo, incrivelmente hoje, no ano de 2024, nós temos praticamente 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Temos. Desde os baby boomers ainda que estão ali, até o mais atual, que é a Alpha, que vem de 14 anos atrás para cá, eles estão trabalhando no mesmo momento. É verdade. Né? Cada um com a sua crença, com a sua forma de levar, exato, né? mas convivendo. Sim. Então, hoje eu entendo assim, a gente tem mecanismos e ferramentas que vão complementar o que a gente pode fazer. Nós somos empreendedores. Sim. A partir do momento que você falou, eu vou ter um consultório, ou vou ser alguém, trabalhar junto com outro colega, vou ter um sócio, você vai aprender a lidar com isso. A faculdade não nos ensina. Então, a população mundial hoje, nós estamos com jovens vindo, mas os jovens há mais tempo está dominando. Sim. E hoje nós temos assim, Vládia, são idosos, né, ou vamos dizer assim, octogenários, que estão chegando com dente na boca, estão chegando com implantes na boca. Sim. Próteses colocadas que tem que dar uma manutenção. Claro. E são pacientes que estão com uma comorbidade, seja emocional, seja intelectual, física. Sim. E isso precisa de alguém para trabalhar. Então nós precisamos ter jovens também que olhem para isso e falem, poxa, eu posso ajudar essa pessoa, eu posso melhorar a vida dessa pessoa. Posicionar-se no lugar. É o que falta hoje, né? O altruísmo. As pessoas se posicionarem no lugar dos outros. Mas eu acho que também tem muito dessa questão da mídia, que você quer muito glamour às vezes. A gente acha que a nossa profissão ela é muito glamurosa. A gente vê professores que andam de helicóptero, chegam de Ferrari. Sim, eu sempre digo, com certeza não é fazendo odontologia que eles conseguiram. Não é? Não é? Porque eu tô aí há tantos anos e ainda não consegui comprar uma Ferrari. Se você vê de Ferrari? Não vi. Então, e eles focam muito, principalmente os jovens, nessas áreas que aparentemente te dão um glamour. Exato. E essas outras áreas, que existem tantas, né, que a gente está conversando nesses podcasts, até para abrir essas possibilidades, que não enxergam. Às vezes um mercado gigantesco que não tem profissionais. Exatamente. E acaba deixando aquelas áreas que estão... Eu costumo dizer que são ondas. Sim. Né? Nós tivemos ondas da ortodontia, aí nós tivemos os implantes, alinhadores, agora voltando à ortodontia, a harmonização, chegando num contexto assim, há a necessidade de ter isso. Sim. Mas não pode ser aquela boia que fica no mar e você vai se apoiar naquilo e falar, não, se eu não colocar a mão aqui eu vou me afundar. Exatamente. Não vai. Sim. É uma ciência secular. Sim.
Né? E cada vez mais as pessoas estão ficando mais velhas, estão envelhecendo com dentes. Isso. Eles estão chegando naquele momento em que a odontologia não olhava para isso. Exatamente, não tinha, era um prótese total antigamente. A década de 70 e 80 era isso. Vamos trocar prótese. Vamos deixar aquela prótese linda, maravilhosa. Minha avó olhava Hebe Camargo e falava, meu Deus, essa mulher com esses dentes. Ai, eu quero isso. Você sabia que não eram dentes aquilo. Sim. Mas estava ali. Né? Você hoje tem ainda aquele desenho que aparece o vozinho com aquela boquinha murcha e os dentes dele dentro do copinho d'água. Sim. Né? E isso não existe E os pacientes hoje. de antigamente, né, professor? Pelo menos eu também sou protesista de formação lá atrás. A gente atendia pacientes sequelados. Isso. Hoje não, são pacientes que passaram por dentistas, que procuraram sempre cuidar e ter seus exames. A minha mãe, eu acho que até fiz odonto, por uma das razões que minha mãe era neurótica por dente. Minha mãe tem todos os dentes até hoje, minha mãe tem mais de 70, tem 74 anos. E isso é uma realidade. Isso. Né? Mas hoje isso é algo comum. Os pacientes chegarem, né, numa idade mais avançada com dentes, com tratamentos anteriores. Antes eles chegavam com próteses totais. E nós temos que entender, esse jovem tem que entender que é o seguinte, a odontologia, a boca, ela faz parte do sistema digestório. Sim. Nós não estamos separados dele. Então, se isso não estiver preparado, o resto vai pagar um preço muito alto. Sim. Um dente mal posicionado é um alimento que não consegue ser triturado, é um estômago que não consegue absorver corretamente, é um intestino que não consegue processar corretamente. São excrementos, fezes que não sairão da maneira correta. E iniciou lá em cima, Sim. na boca. Simplesmente com um passo que você faz, você altera tudo isso. Sim. Você pode alterar para o bem, você pode alterar para o mal. Sim. Então, tem um futuro grande em cima disso. Sim. Isso não vai acabar. Não, ele só vai aumentar. Ele vai aumentar. É como eu estava conversando com o professor Eli, esses dias atrás, da odontologia do esporte, que as doenças da odontologia mudaram. Hoje em dia não é mais a cárie. Não. São as lesões cervicais não cariosas dos jovens, que os jovens estão com os dentes desgastados. Isso. Né? E os pacientes mais velhos que chegam com dentes ou com tratamentos que precisam de manutenção, de troca e tudo mais, né? Isso. E às vezes vocês focam muito, né, em harmonização somente, estética somente, sendo que a odontologia é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É muito mais. E as pessoas precisam. Sim. Tem muito paciente precisando dessa odontologia. Sim. Né? Não que esteja errado ser um harmonizador. Claro que não. Você está trabalhando realmente a parte emocional do Sim. paciente. Mas agregue isso à odontologia. Sim. Traga para dentro. Não deixe ela se separar. Sim. Isso é muito importante. Exatamente. Você sabe que eu também já conversei algumas vezes sobre isso, que a odontologia, por mais que tenham tantos dentistas hoje, né, a gente até pensa assim, é possível a gente ainda ter um lugar nesses 400 e tantos mil dentistas que tem no Brasil, professor? O que você acha? Olha, é uma briga. É uma briga, ela é desleal. Ela é desleal porque a gente, você tem N faculdades, na cidade de Curitiba você tem um número já absurdo de... Sim. Né? É um mercado isso. A gente ouve muito, fique tranquilo, o mercado vai selecionar. Isso é uma balela para mim. Sim. Porque o custo disso é muito alto. Claro. Para ser pago. A gente tem que tentar de toda maneira se diferenciar. Exatamente. Né? Procurar algo que seja diferente. E como eu falo para minha filha, faça algo com amor e você não vai precisar trabalhar. Exatamente. Né? Então pegue aquilo ali. Sim. Poxa, mas junto comigo eu tenho mais 100 pessoas aqui no curso, não tem problema. Eu vou fazer o meu melhor. Faça, do the best. Exatamente. O tempo todo. Sim. Sabe? Seja o melhor. Faça sempre aquilo que você gostaria de fazer para uma pessoa que você mais ama. Professor, eu falo isso sempre. Você faria no seu filho? Faria. Então você está certo. Ai, não sei se eu faria. Então, não faça. Não é verdade? Se você tem uma coisa em que seus pais vão se envergonhar, não faça. Exatamente. Então, sabe, é por aí que a coisa começa.
pro lado empresarial da odontologia há muitos anos atrás, até em épocas que os dentistas nem pensavam que poderiam trabalhar nessa área. O que te levou a seguir esse caminho? Tá. Bom, eu estou aqui em Curitiba, fui muito bem recepcionado, hoje sou um paranaense de coração, né? Paulista de nascimento, mas um Tem até sotaque? Praticamente curitibano. Tenho uma filha curitibana, sim. Então a raiz está bem assentada. Mas isso foi um convite que eu recebi há 23 anos atrás, dentro da docência, mas paralelamente eu tenho uma amizade com algumas pessoas que participavam disso, né? E necessitavam naquele momento de uma pessoa que entrasse ali para fazer a parte de auditoria, a parte de controle técnico, e isso foi crescendo ali dentro. Sim. Né? Então foi também através de um convite para que exercesse essa parte, para que fosse um auditor, para que fosse um perito. Né? Mas professor, você era mestre, doutor em prótese. Isso. E você mudou de área, de novo, antes, agora mudou na época, e foi se especializar também, fazer MBA em negócios, gestão, por causa que a vida mudou, mas continuou sendo dentista. Exatamente. Não saí da odontologia, continuei com odontologia, continuei ainda trabalhando em consultório, né, dentro desse período também. Mas aquilo ali começou a demandar de uma certa responsabilidade e que eu olhei para aquilo e falei, bom, não podemos ficar somente no achismo, né? Fica muito empírico isso. Sim. Então vamos aprofundar. Então foi aonde tive a oportunidade também de fazer um MBA na área de gestão em saúde. Então você começa a ter um direcionamento ali dentro, né? Então eu digo que hoje eu faço essa parte executiva ali dentro, trabalhando com odontologia, então pensando em odontologia, mas transformando ela para que possa ser executada. Só abrindo parênteses, eu não sei ao certo, o professor me corrige, mas eu acredito que seja uma das maiores empresas do Paraná nessa área da odontologia. Isso, nós somos uma cooperativa, né? Então são praticamente 2.000 donos operados, então são donos. Hoje nós estamos em nível nacional, somos a 6ª operadora em número de beneficiários, então hoje são 1.170.000 mais ou menos, vai fechar 2024 nisso. Então nós estamos entre as 6 maiores. Né? Se você for pegar de execução odontológica puramente, nós somos a segunda. Nós não somos um banco, não somos uma seguradora, não somos área médica e a odontológica entra de brinde, né? Nós somos estritamente de serviços odontológicos, exclusivamente odontológicos. Né? No Paraná somos líder, né? E estamos em nível nacional. E isso, claro, demanda uma certa responsabilidade, porque o pensamento clínico tem que ser adaptado para uma venda disso, né? E a entrega depois da outra. Só que lembrando também que isso não começou com 1 milhão, então. Não. O professor, ele começou isso do zero. Isso. É uma empresa de 40 anos, né? Então ela já vinha de um sistema que funcionava, foi criada lá em 74, em Santos, mas aqui em Curitiba ela chegou ali há 40 anos atrás, completamos 40 anos agora em agosto. Claro, depois transformou-se o nome há 10 anos atrás, houve praticamente uma saída, e está seguindo o rumo sozinho agora. E aí, claro, dali para cá o crescimento foi vertiginoso. Saímos de 300 e poucos mil para 1 milhão e 100, isso e a responsabilidade de quem está fazendo a gestão, né? Porque é o que eu costumo pensar, e a gente estava conversando antes aqui. Quando você monta uma estrutura que você vai empreender, você vai ter ali pessoas que vão depender daquilo que você faz. Exatamente. Então, a tua decisão... Em dois caminhos, tanto os beneficiários que vão até lá, quanto os profissionais que vivem daquilo ali. Exatamente. Né? Assim como o teu consultório. Exatamente. Né? Você vai ter uma secretária, você vai ter uma pessoa que te ajuda
atender, a fazer, Sim. uma propagandista, alguma coisa Sim. Que depende da tua execução. Sim. Um erro seu não é somente você que é levado para o Exato. fracasso, você vai Sim. levar as outras pessoas juntas. Sim. Né? Então, isso estimulou a gente a fazer, a borboletinha novamente ali, Sim. né? Essa borboletinha não para, né? Não, acabou fazendo isso, fiz esse MBA, fiz depois um outro curso de inovação e hoje ainda exerço isso, né? Então eu tenho um tempo dividido nisso tudo. Me diz uma coisa, isso é uma curiosidade minha, tá? Não tá em script nenhum. Você nunca pensou em deixar a cadeira? Olha. Mesmo tendo tantas oportunidades, porque tem muita gente, tem muito dentista hoje que quer fugir da cadeira, a todo custo. Às vezes quer ser professor, Sim. vai ser radiologista, porque não Isso. quer. E o professor teve todas as oportunidades Sim. e continua sendo dentista. Não, veja, vai ter horas que você fala, Chega! não quero mais. Eu já passei. Sexta-feira, 19 horas, eu não quero, eu juro que segunda-feira eu não venho, não é? Ou sábado, não venho. Mas você volta, né? Eu costumo ter na minha vida o seguinte, só consegue mandar quem sabe fazer. Isso é verdade. Então, se eu vou ser um professor e eu vou ensinar, eu tenho que saber o que eu estou fazendo Tem que ser, né? para poder fazer, né? Sim. Para poder ensinar alguém a fazer. Sim. Senão, é palavra solta. Exatamente. Né? Sem experiência, não dá Então pra o professor nunca deixou de atender. Não, nunca À deixou. noite, de Não, sábado, não, de não, tudo não, mais. não. Aonde deve Trabalhava de dia, foi administrar e sempre Isso. continuou atendendo. ser. Sempre atendendo. Gente, esse aí geralmente é o destino de quase todos nós que somos Exato. apaixonados pela odontologia. Exato. Né? Que a gente vê algo além somente de uma fonte de renda. A gente vê isso também como um objetivo de vida e tudo mais, né? Então eu acho que tudo isso tem tudo a ver. O professor teve essa oportunidade de não atender mais. Isso mesmo. Não é verdade? É isso. Concordo. Professor, então para a gente terminar aqui, a perguntinha clássica, eu quero saber se o professor é feliz na odontologia, se já foi feliz, né? O que você pensa em relação à felicidade na nossa profissão? Vládia, a gente estava conversando antes, você jurou que não ia fazer esse tipo de pergunta. Mas essa é a clássica. Mas a gente tem que entender assim, o contexto de felicidade, né, ou pelo menos a definição de felicidade, você vai ter N situações completamente diferentes. É claro, cheguei até hoje aqui, a gente pode olhar tudo aquilo que veio de construção. Sim. Né? E isso traz pra gente uma alegria. Sim, né? uma realização. Uma realização para aquilo. E ajudar o próximo. Sim. Né? Então, isso aí, se essa definição é a felicidade, eu sou feliz. Né? Sim. Se ajudar o próximo é para isso, mesmo que, obviamente, sem hipocrisia nenhuma, você ganha com aquilo. Claro. Mas se você com aquilo ali for, então eu sou feliz. Sim. Né? Estou construindo e pretendo ainda construir. Né? Acho que o tempo aí de trabalho e de vida ainda tem muita coisa para fazer. Com certeza. Eu já escrevi um livro, eu já Plantou tenho uma filha. A árvore eu pretendo plantar com 99, 100 anos. Né? Que aí Quando você está pensando em se aposentar para as idades. Exatamente. Mas o restante eu acho que a gente tem que... Mas eu acho que, pegando um pouquinho do gancho disso que você falou, professor, que é muito inspirador, né? Eu acho que a nossa profissão hoje, ela é banalizada, mas ao mesmo tempo, nós que vivemos a odontologia temos essa obrigação de mostrar como é gratificante você devolver o sorriso para alguém. Isso. Eu sempre falo que o universo ele escuta, né? Então tudo aquilo que a gente faz, né? Todo paciente que a gente atende com amor e ele sai daqui, ele nunca esquece da gente. Não é verdade? É uma energia positiva que vai voltar para você depois. Cada aluno que sai daqui melhor do que entrou é uma energia positiva. Eu acho que isso resume a felicidade dentro da nossa profissão. A gente poder proporcionar isso e a gente recebe os frutos disso. Isso aí. Né, professor? Você está corretíssimo no que você falou. É isso mesmo. Professor, foi um prazer tê-lo aqui, de verdade.
o professor Carrilho, na época que eu estava no mestrado, eu nunca vou esquecer, gente, eu quase morri do coração. Eu fui fazer uma apresentação no CIOPAR, no Fórum Científico, e ele era na banca. Falei, meu Deus do céu! E hoje estamos aqui conversando, é só como o professor disse, os jovens da odontologia. Os jovens há mais tempo, né? E eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, né? E espero que esse podcast tenha acendido luzinhas aí para o futuro de vocês. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá bom? Foi um prazer imenso tê-lo aqui. É o meu também. Muito obrigado. Fiquem em paz. Tchau, tchau.